dia para todos vocês, uma boa tarde daqui da Polônia. E muito obrigada pelo que o professor Alexandre Avelar tinha e tem essa vontade de falar hoje conosco aqui na Universidade de Varsóvia. E também eu estou muito feliz com o nosso reencontro, porque o professor Alexandre Avelar foi meu professor na Universidade Federal de Uberlândia alguns anos atrás, e as aulas do professor Alexandre foram minhas favoritas, que eram sobre a ditadura, sobre o Brasil mais contemporâneo, segunda metade do século XX, achei fantástico. Então, estou muito feliz com o nosso reencontro aqui, assim, graças à pandemia. A pandemia traz coisas boas também. Então, queria apresentar primeiro o professor. Então, o professor Alexandre, ele é professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, realizou seu doutorado pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pesquisador visitante na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. É também pesquisador do CNPq, assim que nunca sei se eu leio isso certo, Agência de Financiamento à Pesquisa no Brasil, e entre as suas publicações destacam-se as mais recentes, Memory, Ethics and the Present Time in Brazilian Journals of History, artigo publicado na revista História em 2018, O que pode a biografia, livro organizado junto com Benito Schmidt e publicado em 2018, O futuro da história, livro organizado junto com Júlio Bettinvolio, 2019, e entre a tradição e a inovação, o IGB, Instituto Histórico, e a escrita biográfica nas primeiras décadas republicanas, artigo publicado na revista História da Historiografia em 2020. Muito obrigada. Então, agora passo a voz para o professor Alexandre Avelar. Boa tarde a todos, né? Bom dia aqui no Brasil, mas boa tarde, né, a todas, né? É uma grande honra, né, poder conversar com, né, os colegas da universidade, as colegas da Universidade de Varsóvia, uma grande alegria, né? Aceitei de imediato o convite da Ágata, espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente também, né? Quem sabe no ano que vem, né, Ágata? A gente possa, né, estarmos presencialmente. Uma das poucas coisas boas desse momento difícil da pandemia, que nos une, né, Brasil e Polônia, em dois momentos políticos muito difíceis também, né, bastante próximos e difíceis, é essa possibilidade de termos contato, né, de estreitarmos os contatos, ainda que virtualmente. Então, é uma grande alegria mesmo participar, uma grande honra, sobretudo, né, fico muito lisonjeado e muito honrado com o convite. O que eu preparei hoje para conversarmos aqui, para dialogarmos, é um pouco uma tentativa de organizar algumas ideias, né, que ainda estão, né, são ainda um tanto, né, estão ainda um tanto desorganizadas, impressões a respeito de uma questão que me parece, entretanto, muito significativa, né? As relações entre isso que eu chamei de nostalgia, né, monárquica por parte de certos grupos, né, bolsonaristas aqui no Brasil, ou seja, seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma base de apoio muito muito integrada, muito ativa, e as concepções de história que foram desenvolvidas no século XIX no Brasil, a partir, né, do chamado Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que às vezes eu vou denominar aqui puramente de instituto ou pela sua sigla, IHGB, né, que eu vou escrever aqui no chat para facilitar a compreensão de todos. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E desculpa então, só incomodar, Alexandre, só para avisar que às vezes, quando eu sei que algumas palavras elas podem não entender, eu vou escrever no bate-papo. Então, qualquer coisa, não se estranhe que tem alguma coisa que acontece no bate-papo. Sou eu que escrevo. Alguma palavra em polonês, né? Não pode deixar. E eu também vou ter
a preocupação, Agatha, de falar bastante pausadamente, ler bastante devagar e, eventualmente, como nós faremos muitas referências a termos do século XIX, algumas palavras que podem ser estranhas, eu mesmo já vou tentar substituí-las por algum sinônimo para facilitar a compreensão, tá? Então, bom, então, como eu dizia, a preocupação é pensar a relação entre essa nostalgia imperial e esse discurso sobre a história que foi construído no Brasil no século XIX. Em linhas gerais, como que esse discurso sobre a história que foi construído lá no IHGB, no século XIX, no Brasil, o IHGB é fundado em 1838, né? Ele vai sendo reincorporado, ele vai sendo usado por esses grupos bolsonaristas, né? Então, eu preparei um texto para facilitar até a exposição, para que não fique muito desorganizado e para que vocês possam me compreender melhor. Mas antes, para iniciar, eu gostaria de reproduzir para vocês um vídeo muito curto mesmo, coisa de 2 minutinhos, que foi veiculado no Brasil, que foi apresentado no Brasil por ocasião da nossa independência, das comemorações da independência, agora no 7 de setembro, como vocês sabem. E este vídeo foi produzido pela Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, e, portanto, pelo órgão de comunicação do governo Bolsonaro, e que é protagonizado, quem aparece no vídeo é o secretário de Cultura, o atual secretário de Cultura do governo Bolsonaro, um ex-ator aqui no Brasil de televisão, assim, de talento muito duvidoso, né, mas que ocupa este cargo. Eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Por favor, me digam se está dando certo. Só um momentinho. Ou talvez você pode enviar um link, se tem no YouTube ou não. Eu vou tentar colocar aqui. Se der errado, eu coloco no link para todos verem. Mas eu acho que vai dar certo. Só um momentinho. Vamos lá. Um momento. Você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim, do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui dessa sala? Se a gente pudesse ver tudo que vivemos em nossa vida de uma maneira simples, acessível à nossa visão, o que será que a gente veria? Os grandes momentos? A resposta não é nada extraordinária e eu sei que você também deve estar pensando assim. Mas seria incrível, não é mesmo? Porque não são os momentos fáceis nem os momentos simples, mas sim aqueles momentos em que a vida propõe um desafio e a gente responde sem medo. Sabemos também que esses momentos mostram que temos uma coragem que até então não sabíamos ter. Uma força que passa despercebida por nós pela rotina do dia a dia. Eu falo a gente porque eu conheço a nossa gente. E são essas pessoas que não fogem à luta, que habitam todos os rincões do nosso país. São essas pessoas que amam o próximo e dividem esse solo, literalmente. Esse é o Brasil. E por ele, e pelo seu povo, desafiam a própria morte. Eles são muitos. Temos bons exemplos em todos os cantos. Até mesmo dentro de casa não é difícil encontrarmos um herói que se sacrifica a cada dia em prol da sua família. A verdade é que somos um povo heróico. E encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara. É a nossa história.
história precisa ser contada. Bom, como vocês podem ver, uma aula de interpretação, né, de emoção, de comoção, espantoso, mas isso foi veiculado no dia 7 de setembro, né, por ocasião da nossa independência. Então, eu vou começar a leitura do texto que eu preparei, né, para vocês, de forma bastante pausada, como eu disse, para que a gente possa ter uma melhor compreensão possível, e a Ágata também, se quiser me interromper com alguma dúvida, não tenha nenhum problema, tá ok, Ágata? Vamos lá. Esta palestra os convida para a realização de um percurso temporal que se inicia no presente, desloca-se ao passado, ao século XIX, mais especificamente, e retorna ao presente, tentando estabelecer algumas confluências, algumas relações entre os tempos históricos que em um país como o Brasil sempre parecem se confundir. O fio condutor dessa travessia, desse nosso movimento, uma travessia complexa e cheia de intempéries, né, de sobressaltos, é a percepção de que uma forma específica de nostalgia monárquica, e eu também diria nostalgia historiográfica, parece ganhar forma e contornos mais claros e perigosos em nosso tempo presente. Comecemos, portanto, a nossa travessia pelo nosso tempo presente. O vídeo que acabamos de assistir, cuja qualidade estética me parece bastante duvidosa, possui, por um outro lado, uma mensagem bastante direta, clara e objetiva, características de uma forma geral dos instrumentos de comunicação do governo Bolsonaro com o conjunto da população. Podemos ver o secretário de Cultura em um cenário montado para conduzir o espectador a uma certa forma de tratar e conceber a história do Brasil, que pode ser caracterizada, esta forma, entre outros aspectos, pelo apelo emotivo à lembrança dos nossos grandes heróis, que encarnavam neles os maiores valores da nação. Estes heróis eram aproximados ao cotidiano do cidadão comum, possibilitando que este criasse uma identificação muito próxima com aqueles que foram os construtores da nossa civilização. É muito claro no texto, portanto, o esforço de aproximar esses grandes personagens do passado, né, a cidadãos comuns do cotidiano brasileiro. Né? Os exemplos que esses grandes heróis encarnavam, deveriam ser perpetuados, produzindo deste modo uma memória que não poderia ser apagada. A história, nesse sentido, se apresenta como uma eterna disputa, um campo de batalha contra o esquecimento, contra aqueles que desejam eliminar os registros da presença desses grandes homens e dos seus grandes feitos. A forma e o conteúdo do vídeo apresentam, sem muitos disfarces, os traços de uma nostalgia quanto a um ideal de nação já desaparecido e que se materializava pela ação dos seus grandes heróis. Esse ideal se manifestava pela ação dos seus grandes heróis. Grandes heróis esses, sobretudo, homens e brancos. Esta nostalgia pode ser lida ainda como desdobramento de uma outra nostalgia, a nostalgia imperial, com a qual já convivemos desde os momentos iniciais do regime republicano. Proclamada em 1889, no Brasil, sem grandes movimentos populares, a República Brasileira sempre conviveu com a permanência de uma visão positivada, uma visão positiva do período monárquico, simbolizada por algumas imagens daquele período, daquela época monárquica, do Império Brasileiro. Assim,
a monarquia brasileira era associada à ordem interna, ou seja, a pacificação das rebeliões que ocorreram em muitas províncias no Brasil, sobretudo entre 1831 e 1840, associada também à estabilidade política, quando comparada às demais repúblicas e vizinhos latino-americanos, né, que conviviam sempre com conflitos políticos, desordens internas, etc. Era associada ainda a uma ideia de desenvolvimento econômico, né? Forjou-se a imagem de que o Brasil, na época do Império, conheceu um grande boom de desenvolvimento econômico. E a última dessas imagens, também muito impactante, é quanto à atuação pessoal do imperador Dom Pedro II, principalmente. O Dom Pedro I, o primeiro imperador, nesta imagem positiva da monarquia, ele é um pouco deixado de lado, valoriza-se muito mais a figura do seu filho, Dom Pedro II, que é apresentado como um governante justo e interessado pela ciência e pelas artes. É interessante lembrar aqui um ponto, que esta memória positiva da monarquia brasileira foi sendo construída justamente durante o regime republicano por figuras, durante os primeiros anos da República, por figuras que eram ligadas ao Império, né? Monarquistas que ainda, né, circulavam pela República, né? Eram monarquistas que procuraram escrever obras que construíssem essa imagem positiva do Império. Ou seja, essa imagem positiva que nós herdamos até hoje, de uma certa forma aqui no Brasil, há um certo senso comum quanto ao Império, foi construída depois da queda do Império. Aliás, se nós voltarmos aos debates nos jornais, por exemplo, durante o Império, a imagem do Dom Pedro II não era nada boa desses jornais. Ele era tido como um governante fraco, incapaz de promover reformas que levassem ao desenvolvimento do país. Inclusive, era chamado pejorativamente de Pedro Banana, né? Que aqui no Brasil a gente associa uma pessoa fraca à fruta, né? Um sujeito é um banana. Então, essa imagem positiva foi construída a posteriori. Prosseguindo aqui. Os nostálgicos do antigo regime minimizavam a grande tragédia que havia sido a escravidão, que era apresentada como algo a ser lamentado, mas indispensável funcionamento da vida econômica. O que esses nostálgicos do Império deixam de fora, e que já foi atestado por inúmeros historiadores, como Luiz Felipe de Alencastro, Silvia Lara, Ricardo Salles, não vamos confundir com o ministro do Meio Ambiente no Brasil, né, que é uma figura absolutamente lamentável, mas é o Ricardo Salles, um professor da Unirio, que tem um trabalho muito importante chamado justamente Nostalgia Imperial, né, é que, para esses historiadores, entre outros, o que é importante reter sobre a escravidão é o fato de que a unidade territorial tão exaltada por esses saudosos da monarquia só foi possível justamente por causa da escravidão, cuja preservação sempre foi defendida pelas elites políticas de norte ao sul do Brasil, até o momento em que foi impossível resistir ao movimento abolicionista e ao crescimento das rebeliões negras no final do século XIX. Uma outra característica dessa nostalgia imperial é o grande peso que é dado à figura da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, né? O Dom Pedro II não estava no Brasil na assinatura da Lei Áurea, e ignorando que nesse período havia um movimento abolicionista muito forte, e mais, houve um crescimento das rebeliões negras, a escravidão abolida no Brasil em 1888, e houve nesses anos anteriores, imediatamente anteriores, houve um grande crescimento das rebeliões negras, que aceleraram esse processo de extinção da escravidão no Brasil. Prosseguindo. O que eu estou compreendendo aqui como nostalgia é, em grande parte, retirado das reflexões de uma autora de quem eu gosto muito, chamada Svetlana Boym, e para esta autora, a nostalgia, né, que é um fenômeno que não é nada estranho à modernidade, pode ser compreendida como um desejo por um lar que não existe mais
ou nunca existiu. A nostalgia denota perda e deslocamento, mas também um fascínio com a própria fantasia que ela produz. De algum modo, a nostalgia também opera como uma forma de recusa à irreversibilidade do tempo, ou seja, o fato de que o tempo é irreversível. É um tipo de ação contra a própria história, entendida aqui a história como mudança e transformação. Revigora-se, retoma-se a virtude de uma história magistra vitae, aquela fórmula antiga, né, da história mestra da vida, exercida como um sacerdócio pedagógico que, através da exemplaridade dos bons exemplos, educa as gerações presentes e futuras. Esta concepção de nostalgia, como defendo aqui, nunca desapareceu por completo das percepções, né, que nós temos sobre o conceito e a função da história. E a sua compreensão nos leva ao segundo momento da nossa travessia, o deslocamento ao passado. Paremos por um instante para ouvirmos as palavras de Januário da Cunha Barbosa em um discurso que inaugurou os trabalhos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838. O Januário da Cunha Barbosa era o cara que efetivamente dirigia o Instituto Histórico, foi o seu primeiro secretário, né? Havia o presidente do Instituto Histórico, mas era uma figura muito mais decorativa, e quem de fato conduzia os trabalhos do Instituto era o primeiro secretário, e o seu primeiro secretário foi o Januário da Cunha Barbosa, que pronunciou um discurso na primeira sessão do IHGB, um discurso muito importante, da qual eu vou fazer referência aqui agora a um pedaço. Agora nós estamos indo ao passado. Começamos com um vídeo do nosso secretário de Cultura, que ali denota uma certa ideia de nostalgia imperial, de nostalgia a respeito de uma determinada noção de história. Entendemos que essa noção de história está relacionada à ideia de uma história que é mestra da vida, que ainda habita muito o nosso senso comum, e agora vamos perceber, né, algumas questões muito interessantes na fala do Januário da Cunha Barbosa, de 1838, ou seja, de quase de quase 200 anos atrás. São as palavras do Januário. A nossa história abunda de modelos de virtudes, ela é cheia de modelos de virtudes. Mas um grande número de feitos gloriosos morre ou dorme na obscuridade, sem proveito das gerações subsequentes. O Brasil, senhores, pode, contudo, apresentar pela história, ao estudo e emulação dos seus filhos, desenvolvimento dos seus filhos, uma longa série de varões distintos por seu saber e brilhantes qualidades. Uma longa série de homens distintos por seu saber e brilhantes qualidades. Só tem faltado quem os apresentar em boa, ordenada galeria, colocando esses homens segundo os tempos e lugares, para que sejam mais bem percebidos por aqueles que desejam seguir os seus passos nos caminhos da honra e da glória nacional. Discurso de 1838. O discurso, fecho aqui a parte desse discurso. Esse discurso de Cunha Barbosa, do qual apresentei um trecho acima, é considerado por uma historiografia já consolidada sobre o século XIX no Brasil como um documento pioneiro na reflexão sobre como escrever a história do Brasil de um ponto de vista nacional. Essa história, projetada por aquilo que eu chamo, junto com outros colegas, de retórica da nacionalidade, essa história já estava definida de antemão, a priori, pela emancipação do Brasil e pela sua constituição como identidade própria, distinta das demais nações latino-americanas. Buscava-se, como aponta Bernardo Recupero, um historiador importante,
selecionar entre os acontecimentos e as estruturas do passado aquilo que pode dar suporte a uma narrativa que dote de significado a experiência da comunidade nacional, ou seja, olhar para o passado para encontrar aquilo que sirva para a construção de uma ideia de nação. A tarefa, portanto, se podemos sintetizá-la, era justamente de construir a nação através da história, elaborando uma identidade, uma homogeneidade que servisse de apoio, de sustentáculo ao Estado Nacional, que no Brasil já era constituído desde 1822, com a independência. A realização deste objetivo já era anunciado como muito complexo desde bem antes, entretanto. Por exemplo, em 1813, José Bonifácio falava do quanto seria difícil, são suas palavras, abre aspas, transformar tanto material heterogêneo, com brancos, mulatos, pretos, livres, escravos, índios, etc., em um corpo sólido e político. Ou seja, José Bonifácio estava falando de como era difícil uma nação tão miscigenada, né, produzir uma identidade nacional única, homogênea. Constituído nos moldes das academias científicas típicas do iluminismo europeu e composto por homens da elite imperial, bacharéis em direito, militares, políticos, religiosos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reunindo documentos da nossa história e, sobretudo, escrevendo-a, colocava para si a difícil tarefa de fornecer um passado com o qual os brasileiros, evidentemente aqueles que eram considerados brasileiros, cidadãos brasileiros, pudessem se reconhecer como pertencentes a uma mesma coletividade cultural e política. Está claro aqui a leitura, Agatha, por enquanto? Está tranquilo? Eu acredito que sim, sim. Dominica, okay. Está tudo claro? Mostrar com cabeça. Ok, então vamos dar sequência. Ou seja, a preocupação era construir um passado, uma narrativa sobre o passado, que pudesse fazer com que os brasileiros se identificassem com este passado como sendo um passado da nação brasileira. Tá? Essa dificuldade, assinalada por José Bonifácio e produzida pela presença incontornável da escravidão, que produziu uma sociedade miscigenada, nós podemos acrescentar uma outra dificuldade nessa tarefa de construir uma história nacional, que era uma percepção da temporalidade que, de modo semelhante ao que ocorria nas nações europeias, era vista como uma aceleração do tempo. Eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. A ruptura com a coroa portuguesa sinalizava aos grupos dirigentes brasileiros que o movimento da história se constituía em um processo, o que nós chamamos aqui na área de teoria de singular coletivo. A história agora se torna, inclusive, a expressão história como um singular, mas que denota um processo, né? É deste momento no século XIX, na Europa, e que é importado aqui no Brasil. Nós não falamos mais em histórias como antigamente, mas em história, processo, uma história que se move. E com os acontecimentos políticos no Brasil do século XIX, especialmente a independência, há uma percepção de que a história parece estar se acelerando, que o movimento da história se acelerou. A construção de uma história que organizasse o passado do Estado brasileiro era também uma maneira de dar sentido a este tempo que se colocava em movimento acelerado. Então, há uma percepção de que as coisas estão ocorrendo bastante rapidamente, que a história está em movimento acelerado, e construir uma história, narrar uma história, era também dar sentido para essa percepção. Nação e história, portanto, estabelecem elos inseparáveis no processo de fortalecimento e consolidação do Estado imperial. Já na proposta de criação do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, essa relação entre nação e história é demonstrada de forma clara. Aqui um trechinho, né,
justamente da proposta de criação do IHGB, que vai estar no Instituto, nos estatutos, né, no regramento, nas regras do IHGB, e essa relação entre nação, né, e história é muito clara. Olha o que é dito aqui. Sendo inegável que as letras, a cultura humanística, né, além de concorrerem para o adorno da sociedade, ou seja, para uma sociedade mais bem, né, culta, as letras influem poderosamente na firmeza dos seus alicerces, ou seja, pelo esclarecimento de seus membros. É evidente que uma monarquia constitucional, onde os méritos e os talentos devem abrir as portas aos empregos, em que a maior soma de luzes, né, de esclarecimento, deve formar o maior grau de felicidade pública, as letras, a história, a literatura, enfim, são de uma absoluta e indispensável necessidade, principalmente aquelas letras que, versando sobre a história e geografia do país, ou seja, falando sobre a história e geografia do país, devem ministrar, devem fornecer grandes auxílios à administração pública e ao esclarecimento de todos os brasileiros. Aqui está muito claro, portanto, que a história deve fornecer instrumentos para o aprimoramento da administração pública. E a administração pública, naquele momento, é o Estado Imperial Brasileiro, ou seja, a história, de algum modo, deve estar a serviço do poder público. Mas que ideia, então, de nação, né, que aparece aí e que o IHGB procura construir a própria historicidade, né? Ou seja, que história da nação que vai ser construída? Que noção, que ideia de nação é essa que vai sendo construída pela historiografia do IHGB? Em outros termos, o que se entendia por nação brasileira? Essa identidade construída, que merecia ter sua história pesquisada, narrada e transmitida, perpetuada, através dos seus grandes personagens e feitos. Ao destacarmos o que era essa nação imaginada e construída, estamos falando de uma vitória, de um triunfo sobre outras formas de pensar e qualificar a experiência histórica. Enfim, a nação não é um dado natural, e no caso brasileiro, a versão que sobressaiu das disputas intelectuais e políticas do século XIX aponta para alguns elementos significativos que, ao longo dos anos, se reproduziram entre as gerações e contribuíram para a construção de um certo imaginário que é agora retomado por bolsonaristas nostálgicos do regime monárquico. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que uma ideia de nação não surge do nada, evidentemente. Essa ideia de nação é construída num processo de disputa política e de disputa intelectual, em que uma determinada ideia de nação vence essa disputa. Ela é construída em cima de outras ideias sobre a nação que não se tornaram vitoriosas. Então, a ideia de uma nação é uma ideia construída na luta política e na disputa intelectual. E vamos falar agora justamente que ideia de nação é essa. A construção nacional, de que a gente está falando aqui, e para essa construção nacional, os desenvolvimentos nas artes e na literatura, especialmente naquele estilo que no Brasil nós chamamos de romantismo, também foi muito importante. Essa nação não se organizou, essa ideia de nação não se organizou a partir de uma oposição ao elemento português, né? Muito ao contrário, a monarquia brasileira reconhecia a herança de uma tarefa civilizatória que foi iniciada pela colonização portuguesa. Ou seja, a nação brasileira se reconhece como herdeira da colonização portuguesa. Neste movimento de identificação da nação, uma nação branca e origem europeia, delimitava-se também os seus outros, aqueles que são opostos a essa ideia de nação. Estes outros, tanto no plano interno quanto no plano externo.
internamente, dentro do Brasil, quem eram os outros dessa ideia de nação branca e europeia, herdeira da colonização portuguesa e do iluminismo? Evidentemente, negros e indígenas. No plano externo, estes outros eram as demais nações do continente americano, que não adotaram a forma monárquica de governo, o restante do continente americano adotou a república, e eram representadas essas nações como exemplos indesejáveis de conflitos políticos e ausência de unidade cultural e administrativa. Conforme salientou o historiador Manuel Salgado em um texto clássico sobre HGB, publicado no Brasil, depois eu posso passar todas essas referências bibliográficas para vocês, tá? Esses textos, caso alguém tenha interesse. Manuel Salgado nos diz o seguinte a respeito desse processo e dessa ideia de nação. Abre aspas. Construída no campo limitado da Academia de Letrados, ou seja, no HGB, a nação brasileira traz consigo forte marca excludente, carregada de imagens depreciativas do outro, ou melhor, dos outros, né? Cujo poder de reprodução e ação extrapola o momento histórico preciso de sua construção, ou seja, vai além do momento em que essa nação foi construída. Ou seja, esta imagem da nação permanece, é reproduzida ao longo de vários anos, e ela vai, portanto, muito além do momento em que ela foi construída. E se nós pensarmos nas duas grandes obras historiográficas, ou duas das maiores obras historiográficas do século XIX, não é? A História Geral do Brasil, do Francisco Adolfo Van Hagen, né? Que era um historiador que recebeu um título de nobre do Império, era muito próximo do Império, ele escreveu uma obra muito importante chamada História Geral do Brasil, que até hoje é bastante discutida, debatida nos nossos cursos de história aqui no Brasil. Ele defendia a mesma ideia, né, de que o Brasil tem uma herança, a grande marca, a grande característica da nação brasileira é ser herdeira da colonização portuguesa. E um outro trabalho muito interessante do século XIX, do von Martius, que era um alemão. É interessante que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, embora se falasse, a gente vai ver muito sobre como escrever a história do Brasil, a impressão é que os próprios homens que ocupavam o Instituto Histórico não eram, ou pelo menos não se viam como capazes dessa tarefa. Então, eles abrem um concurso mesmo sobre como escrever a história do Brasil, e esse concurso é vencido, né, ironicamente, por um alemão, esse von Martius, né, que publicou, o Instituto publicou o trabalho do von Martius, né, que era intitulado justamente Como Escrever a História do Brasil. O von Martius, ele até fala da presença dos negros e dos indígenas na formação cultural brasileira, na formação da nação brasileira. Entretanto, ele dizia que negros e indígenas eram elementos inferiores nessa formação cultural brasileira. Ou seja, no século XIX, venceu a ideia de que a nação brasileira era eminentemente e deveria ser eminentemente branca, europeia, herdeira da colonização portuguesa. É claro que essa não era a única ideia sobre a nação brasileira, mas foi a ideia que venceu nessas disputas políticas e intelectuais. Seguindo. Esses sentidos construídos para a ideia de nação brasileira não podem ser desvinculadas, separadas do contexto político mais próximo da criação do HGB, que é criado, como lembramos, em 1838. Que contexto político era esse? O grande problema para os donos do poder nesse momento era como colocar fim aos conflitos regionais que explodiram no Brasil durante o chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840, quando o Brasil, depois da abdicação do Dom Pedro I, da saída do Dom Pedro I, há um período em que o Brasil fica sem imperador e é governado por regências. Nesse momento, aconteceram várias rebeliões nas províncias. Então,
aí eu uso as palavras de um político muito importante da época, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que falava que era necessário deter, frear o carro da revolução, ou seja, aniquilar os movimentos separatistas que ocorriam em várias províncias do Brasil, províncias, né, que agora nós chamamos estados, Pará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros, afastando os riscos de rebeliões que tivessem uma natureza étnica e social mais profunda. Esse objetivo de pacificação política não foi estranho ao Instituto. O Instituto estava muito atento a essa necessidade dos grupos dominantes de controlar as rebeliões. Um exemplo. Na sessão de 1847, foi premiado um trabalho que se chamava Memória Histórica da Revolução do Maranhão, desde 1839 a 1848. O autor deste trabalho era o poeta Gonçalves de Magalhães, e ele elogiou muito ao longo desse trabalho o futuro Duque de Caxias, um sujeito que chamava Luiz Alves de Lima, que é considerado o patrono do Exército Brasileiro hoje. Esse Duque de Caxias, né, ele se notabilizou por combater essas rebeliões provinciais, né? E ele era elogiado pelo poeta porque foi capaz de ter uma ação franca, liberal, conciliadora e previdente, que levou à pronta extinção da rebelião no Maranhão. Os elogios são muito enganosos, né? Franca, liberal, conciliadora e previdente, nós podemos sintetizar como violência política pura. A repressão a esses movimentos foi muito violenta, né? A repressão comandada pelo militar foi ainda mais exaltada pelo Magalhães, segundo ele, por ter ignorado disputas partidárias ao restabelecer a ordem que estava seriamente ameaçada pela mobilização política dos grupos historicamente excluídos dessa província. Ou seja, mostra como o IHGB, premiando um trabalho que elogiava a repressão às rebeliões, estava emprestando, estava fornecendo, né, a sua própria concepção de história, os seus próprios trabalhos historiográficos a uma necessidade política do Império. A história da nação certamente não esgotava toda a vida intelectual do século XIX. Pode-se dar a impressão que só se falava de nação no século XIX. Mas essa história da nação transformou fontes, cronologias, temas, objetos em uma ideia sistematicamente difundida, espalhada, né, de que nós temos um passado em comum. Tratou-se ainda de uma profunda, para usar o termo do Michel de Certeau, um historiador francês muito importante, muito lido aqui entre nós, tratou-se de uma operação historiográfica, que, tendo o IHGB como lugar privilegiado, estabeleceu igualmente os critérios que definiam o que era ser historiador e o que deveria ser o seu trabalho. Nesse sentido, gostaria de destacar alguns aspectos desta operação historiográfica, ou seja, como o Instituto, né, definiu o que era história, né, e qual era o papel do historiador, ou o que era o trabalho do historiador. Não se tratava apenas para o IHGB, para o Instituto Histórico, de escrever uma história da nação. Essa era a tarefa principal, mas para se escrever uma história da nação, precisava-se ter um conceito de história, uma concepção de história e uma concepção, uma ideia do que é o trabalho do historiador. Seguindo. Muitos foram os discursos e textos publicados pelo IHGB que definiram as bases conceituais e metodológicas da historiografia, ou do que deveria ser historiografia. Pelo seu caráter inaugural, pioneiro, a fala do Januário Cunha Barbosa, que a gente já destacou, parece-me um modelo nesse sentido, pois define todo um percurso intelectual e uma agenda de pesquisas que será desenvolvida pelos demais sócios da agremiação. Como função primeira do conhecimento histórico,
o Cunha Barbosa recupera uma frase do Alexandre de Gusmão, intelectual português do século XVIII, em que ele dizia que a história deveria ressuscitar também as memórias da pátria, da indigna obscuridade do esquecimento, em que jaziam, que descansavam, permaneciam até agora. A luta contra o esquecimento dos fatos da nação e a sua eternização, tornar esses fatos eternos, se estabeleciam como o ideal regulador da cultura histórica no Brasil do século XIX. Para isso, competia o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob a guarda e proteção do Estado Imperial, coletar e publicar documentos sobre a história do Brasil que se encontravam espalhados pelas províncias. Ou, para usar os termos do Januário Cunha Barbosa, esses materiais informes, incompletos, que estavam misturados, mesclados, né, e foram indevidamente perdidos ao longo do tempo. Ou seja, uma das funções do Instituto Histórico era recolher documentos da história do Brasil que estavam perdidos pelas províncias. O trabalho rigoroso com os documentos originais deveria substituir progressivamente os estudos dispersos e menos rigorosos dos cronistas coloniais, corrigindo erros e dados imprecisos que eram muito comum serem encontrados nesses escritos. Ou seja, todos aqueles escritos que já existiam sobre a história do Brasil, muitos escritos por cronistas portugueses, continham muito, na percepção do HGB, continham muitos erros, muitos equívocos que deveriam ser corrigidos. Prosseguindo. Propõe-se, assim, um método crítico que visava depurar, corrigir os trabalhos que contribuíram, esses trabalhos, por um conhecimento incorreto do nosso passado. E aí eu uso uma frase de um trabalho muito importante de um historiador brasileiro, Temístocles César, em que ele diz o seguinte, abre aspas, este processo de purificação é o primeiro passo rumo à transformação daquilo que antes era lido como história em fonte histórica, como meta de servir a base de uma escrita da história da pátria. Ou seja, aquilo que muitas vezes era tido como história, para o IHGB, na realidade, era apenas uma fonte histórica que precisava ser corrigida, examinada criticamente, analisada criticamente. Se é dever ético e cívico do historiador para o IHGB servir a nação, ele deve, antes disso, escrever a história da nação. Pois tudo o que havia eram histórias imprecisas, factualmente duvidosas e, mais importantes, impossíveis de serem articuladas em uma grande história geral do Brasil, escrita do ponto de vista brasileiro, e não mais exclusivamente português. Duas observações sobre essa concepção e essa operação historiográfica do Instituto. Esta operação se equilibrava de um modo ambivalente entre uma dimensão antiga e moderna da escrita da história. Se, por um lado, a função magistral do conhecimento histórico, ou seja, a ideia de que a história serve à vida, era um princípio organizador do IHGB, recordava a perspectiva pedagógica que já era enunciada por Cícero, um narrador romano, né? Isso era uma dimensão que nós podemos chamar de herança antiga, uma herança que vinha desde os romanos, que o IHGB mantém, mas que convivia com uma dimensão moderna do trabalho do historiador, que já era desenvolvido na Europa nesse momento. Ou seja, que dimensão moderna era essa? O trabalho de coleta das fontes, a crítica metodológica, a ambição de um conhecimento global, geral, e essas características sugerem pretensões científicas, né, típicas dos tempos modernos. Ou seja, era bastante interessante acompanhar como os sócios do IHGB escreviam história, porque eles se equilibravam entre uma perspectiva antiga da história, a história serve para guiar a vida,
né? Educar as gerações presentes e as gerações futuras. Por outro lado, havia uma dimensão muito moderna que era usada pelos sócios do Instituto Histórico, que era essa dimensão da crítica das fontes, a coleta, a crítica metodológica, a análise cuidadosa, a ideia de construir uma história geral, eles ambicionavam isso, uma história geral do Brasil, né? Essas eram dimensões modernas. A outra observação é que, embora o Instituto Histórico era muito ligado ao Império, inclusive recebia recursos públicos do Império, grande parte do orçamento das finanças do HGB eram mantidas por recursos do Império, coisa de 75%. Ou seja, do ponto de vista financeiro, né, o Instituto Histórico não existiria sem a colaboração do Império. O imperador frequentava pessoalmente as sessões do Instituto Histórico, né? Havia uma cadeira lá que só o imperador se sentava. Mas, apesar disso, apesar dessa relação muito próxima com o Império, né, não dá para dizer que tudo era submetido ao apoio do governo. A gente tem várias passagens, vários textos em que os sócios do HGB se mostravam até incomodados com essa grande influência do Império. Eles diziam mais ou menos o seguinte: nós devemos ser, antes de tudo, uma academia científica que não deve se envolver ou deve se envolver o menos possível com a política. Quer dizer, embora essa relação fosse muito próxima, nem sempre isso era uma relação de submissão. Muitas vezes, os sócios do HGB contrariavam, né? Eram contrários a determinadas posições do Império. Há uma outra muito interessante, quando o imperador, o próprio imperador, em pessoa, pessoalmente numa sessão lá do Instituto, sugeriu que os sócios estudassem também os atos do seu governo, né? Ele queria que fizesse uma história do tempo presente, e os sócios do HGB recusaram isso, dizendo que eles deveriam ter uma distância em relação aos acontecimentos para que pudessem melhor estudá-los. Ou seja, recusaram a proposta feita pelo imperador em pessoa. Vamos agora encaminhando mais ou menos para o final, mas já retornando ao presente. Vamos voltar. No vídeo que nós assistimos, Mário Frias, o secretário de Cultura, contempla um quadro, alguns bustos de heróis do passado, inclusive um do próprio imperador, e documentos históricos. Enquanto ouvimos sua voz, a voz do Mário Frias, nos dizer: você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui desta sala? Se a gente pudesse ver tudo o que vivemos em nossa vida de maneira simples, acessível à nossa visão, o que será que a gente veria? Os grandes momentos? A resposta não é nada extraordinária, e eu sei que você também deve estar pensando assim. Mas seria incrível, não é mesmo? Porque não são os momentos fáceis, nem os momentos simples, mas aqueles momentos em que a vida propõe um desafio e a gente responde sem medo. Fecha aspas. Após a descrição do povo brasileiro como heróico e que não foge a esses momentos desafiadores, Mário Frias finaliza afirmando que a nossa história precisa ser contada. Vamos manter atenção a essas passagens, porque, para mim, elas sintetizam tanto a nostalgia bolsonarista por uma história contada a partir dos seus heróis, dos seus grandes momentos, quanto uma dinâmica negacionista que dá significado, sentido para essa nostalgia. O verbo seria da primeira frase, né, quando ele diz: você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim do jeito que eu estou olhando para os documentos, para os objetos aqui dessa sala? Este verbo seria, colocado, empregado no futuro do pretérito, indica algo desejável e que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Seria bom, mas não é bom porque não ocorreu.
Esta forma de olhar para o passado, portanto, é apresentada como se ela nunca tivesse existido e que, por isso mesmo, precisa ser conhecida. O bolsonarismo, esse movimento bolsonarista, essa coisa que eu estou chamando de movimento bolsonarista, apresenta-se deste modo como um portador de uma novidade historiográfica. Seria, nunca aconteceu, estamos aqui apresentando essa novidade. Bom, essa novidade só se torna possível negando-se toda uma tradição iniciada, como nós vimos, nos primórdios da cultura historiográfica brasileira construída pelo Instituto. Essa forma de olhar o passado dos heróis não tem nada de nova, embora o vídeo apresente isso como uma grande novidade. Como sugere a fala e a encenação do secretário de Cultura, a história pode ser apreendida pelo olhar que não precisa enxergar muito longe. Basta que este olhar consiga alcançar os heróis que podem estar em nossas casas, se sacrificando por nossas famílias. A visualização imediata, sem intermediários, sem mediações teórico-epistemológicas, né, nos permite ver o passado que se tornou visível pela ação dos seus grandes personagens. Ali há uma ideia de história muito clara, muito límpida. Nós podemos diretamente ver este passado. Não precisamos, né, de nada intermediando a nossa visão. A apreensão da história pela capacidade do olhar já foi exaustivamente discutida desde os gregos. A suposta novidade nesse aspecto, né, essa novidade que é suposta, não passa de uma velharia repaginada com uma roupa nova, né? Quer ver? Lá em 1838, de novo, Januário da Cunha Barbosa falava sobre o aperto no peito que o verdadeiro patriota, e a palavra patriota é muito recuperada pelo bolsonarismo, né? Januário da Cunha Barbosa falava do aperto no peito que o patriota sentia ao ver, né, olha aí a metáfora do olhar novamente, ao ver certos fatos tão escandalosamente desfigurados. A ideia de perceber a história por aquilo que nós podemos ver não tem nada de novo. Seguindo, se a história é acessível aos olhos, estando, portanto, disponível a todos, nós podemos deduzir que podemos dispensar os historiadores. Esses sujeitos, nós historiadores, que temos os hábitos inconvenientes de não nos deixarmos seduzir por aquilo que parece imediato e visível, e de transformar o estudo do passado em uma questão bem mais complexa do ponto de vista conceitual, epistemológico e metodológico. Aqui entre nós no Brasil, e também, lamentavelmente, né, em outros países como Polônia, Hungria, não tem faltado acusações mais sérias e desqualificações mais grotescas do trabalho dos historiadores, vistos aqui no Brasil por grupos bolsonaristas como doutrinadores, antipatriotas e esquerdistas perigosos. Por fim, como diz o vídeo, já que a nossa história precisa ser contada, a frase final do vídeo, conclui-se que ela ainda não foi contada. Ou não foi contada, ao menos de acordo com as formas defendidas pelo bolsonarismo. Então, o que professores, pesquisadores estão fazendo é ensinar e pesquisar uma história, na percepção dos bolsonaristas, marcada por interesses políticos e ideológicos, ocultando de nossos pobres estudantes e leitores o verdadeiro conhecimento histórico que engrandece a nação e os emancipa, esses pobres estudantes e leitores. A nostalgia monarquista de grupos bolsonaristas não é apenas a idealização de um passado de ordem, hierarquia, poder masculino, interdição da maior parte da população à participação política, tudo isso fermentado por doses, tudo isso alimentado por doses cuidadosamente escolhidas e adaptadas de liberalismo e iluminismo, ou por alguma ideia de pertencimento à civilização ocidental. Fala-se muito nessa ideia de civilização ocidental no Brasil, que é
para a nossa realidade, uma coisa estranhíssima, né? Que civilização ocidental é essa de que a gente faz parte? Né? Essa nostalgia não é apenas isso. Ela é também relativa a uma específica política do tempo, na qual as ações dos grandes sujeitos modulam, moldam a temporalidade, educam o presente e deixam entrever, perceber o futuro. Os conceitos de objetividade, de distância, imparcialidade, são reivindicados para confirmar verdades já estabelecidas de antemão e que são convertidas muitas vezes em versões negacionistas dos nossos passados mais ou menos recentes. Assim, no Brasil, por exemplo, os bolsonaristas dizem, não tivemos ditadura, ou então ela foi um mal necessário diante da ameaça comunista, né, que o Brasil vivia em 64. A escravidão, um outro negacionismo, a escravidão foi uma mancha já superada da nossa civilização, e não a marca estruturante que estruturou a nossa sociedade, né, caracterizada pela desigualdade e o racismo. Ou outra forma de negacionismo, a República proclamada em 1889 havia colocado fim ao regime monárquico que nos proporcionou um governante iluminista e uma era de desenvolvimento econômico e estabilidade social. Ou seja, essa nostalgia por uma certa concepção de monarquia, por uma certa concepção de história, só funciona na medida em que ela vai negando também, produzindo negacionismos sobre os vários aspectos do passado brasileiro, mais recente ou menos recente. A utopia reacionária do bolsonarismo não pode, portanto, funcionar sem produzir recortes, distorções, negações do passado e desprezo pelo conhecimento especializado e por aqueles que produzem esse conhecimento. Mas essa utopia também pretende anunciar um futuro, um devir, um outro mundo, uma fuga desta realidade, como destaca o filósofo Bruno Latour, ou uma forma razoável, uma forma de tornar, razoável a impossibilidade de um retorno ao lar, nas palavras da Svetlana Boym, que é aquela autora que discute a nostalgia. Ou seja, não se trata apenas de negacionismo, né, mas também de uma utopia, de um mundo futuro que esses agentes do bolsonarismo desejam construir. A engrenagem, a máquina do negacionismo histórico bolsonarista se atualiza cotidianamente porque ela funciona como um conjunto de práticas e discursos que são uma forma autoritária de gestão da política. A gente quer enxergar o bolsonarismo, eu publiquei um artigo com uma colega da Federal da Bahia, Patrícia Valim, a gente quer entender o bolsonarismo não simplesmente como o negacionismo praticado, o negacionismo histórico praticado pelo bolsonarismo, mas também que atravessa o mundo todo, a gente vive uma era de negacionismo histórico. A gente quer entender não apenas como um ato de negar certos passados, mas como uma forma, né, de governo, como uma forma de conduzir a política. Né? Isso que a gente está chamando de uma forma autoritária de gestão da política. Os negacionistas nunca são apenas negacionistas. Como já escreveu Hannah Arendt, os negacionistas dizem como as coisas não são ou não foram porque gostariam que elas fossem diferentes. Então sempre tem uma ideia de um outro mundo distinto. Seria equivocado, portanto, sustentar a tese de que não há qualquer concepção de história no negacionismo bolsonarista, que tudo não passa de pura e simples rejeição de determinados passados. Agora, já finalizando. Compreender as relações entre nostalgia imperial bolsonarista, suas concepções de história, seus usos do passado e a lógica negacionista que atravessa toda essa engrenagem, nos possibilita dar um salto para além do estranhamento do que ocorre, para usar a expressão do Michel de Certeau. Trata-se de interrogar, de se perguntar
como conceitos e modos de olhar o passado, construído em outros tempos, voltamos para isso lá no século XIX, são usados, manipulados e continuam a mobilizar grupos que, atualmente, ocupam postos centrais de poder no Brasil. Trata-se de entender como os discursos sobre as experiências vividas em outros tempos são manipulados em uma sociedade brasileira. Em uma sociedade como a nossa, brasileira, que parece desconfiar cada vez mais da autoridade dos historiadores e do próprio conhecimento histórico como um todo. Mesmo com todos os avanços que a pesquisa acadêmica conheceu nas últimas décadas, a ponto de podermos afirmar, sem medo de errar, que todas as grandes questões do século XIX foram investigadas e esmiuçadas e detalhadas. É certo que não partilhamos de muitas das convicções historiográficas e dos projetos de escritas da história que eram orgulhosamente ostentados pelos integrantes do IHGB. É certo que a gente não adota tantas ideias, pelo menos nós da universidade, né? Essas concepções de história, né, elas não são mais tão facilmente assimiladas por nós. Estes homens do IHGB que transitavam com desenvoltura pela corte imperial. Mas talvez uma de suas lições se mostre ainda central em nossos dias e fundamental para compreender, né, essa utopia, essa nostalgia monárquica do bolsonarismo e essa nostalgia por uma certa ideia de história. Que lição é essa? O tempo e o passado não são evidências que se impõem por si próprios, mas são construídos politicamente e estão sujeitos aos mais diversos usos e abusos. Muitíssimo obrigado.